Boa noite, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus, mais uma semana que Ele nos abençoou. E viver neste tempo, né? Cada semana que aqui nós estamos é assim, o coração transborda de alegria. Como que o Senhor tem colocado a mão dele sobre nós. Quanta bondade, quanta graça derramada sobre as nossas vidas. E como é bom estarmos mais uma vez aqui juntos, adorando a Ele e também podemos receber da palavra dEle. Boa noite, irmãos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Eu quero falar com você a respeito daquilo que a gente tem já feito no decorrer desse mês. E para isso eu quero ler esse texto com você. Texto de Provérbios, capítulo 24, versos de número 3 e 4. Eu vou ler, você me acompanha. O texto diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Amém? Eu quero orar com você, quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te oramos, clamamos ao Senhor. Adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é santo, és poderoso, e nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo amor do Senhor derramado sobre nós e por nós. Te pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, continue com as Suas mãos estendidas sobre nós, nos dando, ó Pai, o discernimento, nos dando sabedoria, para que possamos a cada dia lidar no contexto das nossas famílias, no contexto das nossas vidas, que possamos ser orientados pelo Senhor à medida em que temos vivido tempos difíceis, e que esses tempos difíceis têm tirado a paz de muita gente. Por isso eu peço que o Senhor nos dê o discernimento, a sabedoria, derrame sobre nós Tua graça e a Tua misericórdia. No nome de Jesus nós te oramos, amém. Nós estamos aí em uma jornada, né? Nesse mês de maio, mês da família. E nós estamos em uma jornada de sabedoria. Estamos fazendo uma jornada pelos cômodos da nossa casa. Talvez você que ainda não tinha vindo, chegou aqui no templo, não entendeu muita coisa, né? Uma cama. O Lucas até perguntou: mãe, essa cama é para eu deitar? Eu falei: não, meu filho, você não vai deitar lá, não. E nós estamos nessa jornada pelos cômodos da nossa casa. Você que ainda é solteiro, com certeza, quando chegar o momento que o Senhor te concedeu a oportunidade de casar, você não vai casar só por casar. Ah, vou casar porque já estou cansado de ser solteiro. Nós que somos casados, que o Senhor já nos presenteou com uma família, nós nos casamos só por casar. Ah, vou casar, estou cansado de ser solteiro. Mas há uma missão, irmãos, dos céus para nós. Há uma missão dos céus, há um propósito divino de Deus para as nossas famílias. Há uma missão dos céus para nós. Val, Luan, quando Deus uniu vocês, Val, Deus tem um propósito na sua vida. Luan, Deus tem um propósito na sua vida, mas quando Ele uniu vocês dois, eles têm um propósito para a família de vocês. Deus tem um propósito, irmã Valdeci, irmã Lene. Deus não uniu vocês só por acaso. Ele uniu vocês dois com um propósito. Bel, Aline, Henrique, Alice. Deus tem um propósito para a vida de vocês quanto família. Quanto família. Há uma missão dos céus para cada família. Há uma missão dos céus. E nós, irmãos, não podemos ser levianos. Há um propósito divino. Não podemos negligenciar aquilo que Deus nos deu. Quem nos deu a nossa família? Os nossos filhos são presentes de Deus. E não podemos negligenciar. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não faz só para fazer. Por que você está fazendo isso? Ah, nem sei. Às vezes a gente nem sabe por que nós estamos fazendo. Mas quando Deus criou a família, essa instituição, Ele tinha e tem um propósito. E essa jornada que nós estamos passando aí pelo cômodo da nossa casa, que Ele tem nos ensinado com os cômodos. No primeiro domingo nós falamos sobre a sala. No domingo passado falamos sobre a mesa, né? Sobre esse móvel que às vezes está na nossa varanda, às vezes na nossa copa e às vezes na nossa cozinha. Então falamos sobre a experiência da mesa. E hoje nós vamos falar, irmão, de um lugar muito especial. Um lugar de muita intimidade, que é o quarto. É o quarto. Amém. É o quarto. E enquanto nós estávamos aqui adorando a Deus, o Senhor me lembrou de algo.
Porque o quarto, irmãos, é um local que gera vidas. O quarto é um lugar de gerar vidas. O quarto, a Bíblia nos fala, o Senhor fala para a gente entrar no quarto e falar com Ele, onde nós criamos relacionamento e intimidade com Ele. O quarto é onde gera vida e gera relacionamento com o Pai. Entende o quanto que esse cômodo ele é especial? E é uma batalha muito grande, irmãos, para nós não irmos para o quarto. E hoje foi um dia, assim, não tem um dia bem difícil espiritualmente falando, de muita batalha. Foi um dia muito difícil para mim. E desde ontem a internet não está funcionando, a internet cai, a internet volta, a internet não está funcionando. E eu tentava imprimir hoje, a impressora não imprimia, não tem assim aquele monte de coisinha dificultando, e de manhã não conseguimos transmitir o culto. Hoje à noite a gente só está gravando para colocar depois, mas não estamos conseguindo nesse momento ter o culto online. Uma batalha, há uma batalha muito grande para nós não irmos para o quarto. Há uma batalha. Eu cheguei à tarde e falei, gente, eu preciso tomar um banho, eu preciso ficar sozinha assim no escuro, e tomei um banho no escuro, sentei no chão, falei, gente, eu preciso acalmar uma batalha tão grande, irmãos, espiritual. Então, há algo muito especial no quarto. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor vai falar conosco através do quarto. A palavra nos fala, a nós mulheres, que a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a tola, ela faz o que com essa casa? Ela destrói essa casa. Mas só a sabedoria, ela não basta. Assim, quando nós casamos, ou nós construímos uma casa, ou alugamos uma casa, e ali nós nos casamos, só isso não basta. Não é só isso, né? Isso é só apenas o início. Isso não basta para a criação da nossa família. Da mesma maneira, não basta apenas você conhecer o Senhor. Não basta apenas eu entregar a minha vida a Jesus como o único suficiente Salvador, e eu me batizar, e agora eu já garanti a minha vaga no céu, porque a salvação a gente não perde, e agora está tudo bem. Foi para isso que o Senhor nos chamou? Não. A propósito, quando o Senhor nos chama, a propósito, Ele quer que nós sejamos geradores de vida. O Senhor nos chama para sermos geradores de vida. Então não basta só apenas construir a casa e se casar, e também não basta só apenas eu aceitar Jesus como suficiente Salvador, porque há propósito. E aqui fala nesse texto que o pastor Wesley leu, que precisa de discernimento para que ela possa se consolidar, e precisa de termos conhecimento para que todos os cômodos se encham do que é precioso e do que é agradável. Mas agora, conhecimento de quê? Para que essa casa esteja de forma preciosa e agradável. Nós precisamos ter conhecimento de quem Deus é. Precisamos ter conhecimento daquele a quem ou em quem nós confiamos. Nós precisamos entender que quem é aquele por quem nós nos sujeitamos. Uma das coisas na qual precisamos aprender, antes de qualquer coisa na vida cristã, é que nós temos um Pai. Existe um Pai que se revelou a nós. E esse Pai que se revelou a nós, a gente precisa entender como que funciona a paternidade de Deus. Porque o amor que vem do mundo, o amor da nossa família, ou até mesmo o amor de Deus, por vezes, ele não consegue nos privar do mal do mundo. Só que o problema é que porque muitas vezes nós não conhecemos o amor de Deus de forma verdadeira, nós ficamos tentando encontrar soluções ou saídas em outras coisas. Buscamos segurança em outras coisas. Mas a segurança que nós desejamos, queremos e buscamos, ela está no amor de Deus. É só o amor de Deus que pode nos dar. O que acontece é que essa segurança só pode ser encontrada no amor de um Pai. Um Pai que é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é um Pai que trabalha ao nosso favor. Um Pai que se importa com você. É um Pai que simplesmente não é só um Pai, mas Ele também é um Senhor. Ele é alguém que colocou, ou que fez o maior sacrifício de todos, de entregar a vida do seu filho por você, para tornar você filho também. Ele é o nosso Salvador. Por isso nós precisamos entender também
o que é ser filho. Porque talvez, para muita gente, ter um pai não é muito fácil entender. Se eu usar o meu contexto, por exemplo, talvez eu, quando me tornei pai, poderia ter muitas dúvidas de qual é a maneira de educar um filho enquanto pai. Porque eu não tive a presença do meu pai biológico. E as referências, pelo menos dentro da casa da minha mãe que tive, não era de um pai. Ainda que um padrasto, por vezes, quisesse fazer algo semelhante. Mas o que acontece, que a gente precisa entender, é que além de entendermos a paternidade de Deus, nós precisamos entender a nossa condição de filho. O que é ser um filho? E que tipo de filho é? Que tipo de filho somos? Somos aquele filho que deixa o nosso Senhor entrar somente na sala da nossa casa, como nós pregamos no primeiro domingo? Porque na sala da casa é muito fácil. A gente recebe qualquer pessoa na sala, geralmente. Nós recebemos as pessoas com facilidade. Geralmente a sala é a porta de entrada da casa. Não é o nosso caso aqui, né? Nós entramos pela cozinha. Mas em muitas casas, na maioria delas, a porta de entrada é a sala. Nós somos um filho que nós não permitimos que o nosso Deus entre para mais ou mais adentro da casa, somente na sala. Talvez não permitimos que Ele entre nem mesmo na nossa cozinha. Porque na verdade tem filhos que não permitem que Deus entre no seu quarto. Quarto, que é lugar de intimidade. Quando nós vamos para a palavra de Deus e a gente se aprofunda nela, a gente percebe algumas coisas. Quando eu falo de se aprofundar, tem o sentido de entender até mesmo a sua linguagem original. Na linguagem original na qual ela foi escrita. E quando nós vamos para a palavra de Deus de mais profunda, nós vamos aprender a respeito de dois tipos de filho que a palavra fala. Para vocês entenderem, a palavra filho na Bíblia, quando nós lemos na Bíblia filho, traduzido no grego, existem dois significados para a palavra filho. O primeiro significa tekno, que é T-E-K-N-O, tekno. Esse é o primeiro significado na língua traduzida no grego. Em Romanos 8, acho que tem um slide. Tem. Uhum. Em Romanos 8,14, a palavra de Deus nos diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ao lermos esse texto, eu tenho uma pergunta para você. Todas as pessoas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus? Sim ou não? Não. Você pode ser filho, mas por quem que você é guiado? Quem te guia? Quem tem te guiado durante a sua caminhada? As suas emoções? Se eu estou bem, eu vou servir a Deus. Se eu não estou bem, hoje eu não vou. Quem te guia? É o Espírito Santo de Deus ou as suas emoções? Ou você tem sido guiado pelas ofensas? Às vezes alguém te ofendeu e como alguém te ofendeu, você está sendo guiado por isso que você tem guardado no seu coração. Ou você tem guiado pelos seus... Quem está te guiando são os seus sentimentos. O versículo diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então vamos lá para a gente entender o que é esse filho tecno que a Bíblia fala. Esse filho é aquele que é filho simplesmente por questão de nascimento. Um exemplo, quando o Lucas nasceu, ele era um filho tecno. Filho simplesmente por nascimento. Lucas entendia que ele era filho. Uma criança, quando acaba de nascer, ele entende, ele tem entendimento do que é filho? Ele não tem entendimento, mas ele é filho legítimo. Então, ele é apenas filho por questões de nascimento. É um filho imaturo, ele não sabe ainda o que é ser um filho. Quando eu aceito a Jesus como o único e suficiente da minha Senhor da minha vida, eu me tornei o que? Filho de Deus. Mas que tipo de filho que eu me tornei? Quando domingo, eu aceitei Jesus. Só que eu não sei nada ainda. Quando a gente aceita Jesus, a gente sabe alguma coisa? Quase não sabe nada, né? A gente ainda não está sabendo quase nada depois de uma longa caminhada. Imagina o dia que a gente aceita, né? A gente não sabe. Então, quando eu aceito Jesus, eu sou um filho tecno. Eu sou filha, Ele me recebeu, será o Espírito Santo de Deus que vai me guiar. Mas eu ainda não sei nada. Mas ali eu me tornei filho. Então, o filho tecno é aquele filho que é filho por nascimento. Em João
João, no capítulo 11, versículos 12 e 13, diz: Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos seus meios naturais. Isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Um outro texto da palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz: Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como eles. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Então, neste texto aqui de Efésios, Paulo está falando o que para eles? Vocês precisam imitar Jesus, vocês precisam ser como eles. E eles eram filhos o quê? Filhos técnicos. Estavam ensinando o que eles precisavam fazer. Nós falamos que o significado da palavra filho, aliás, tem dois significados. O primeiro é técnico, o segundo é huios. O que é huios? Qual a diferença? O que tem de diferente em um que não tem no outro? O huios, o filho huios, ele não é filho somente pelo nascimento. Ele não é filho somente porque nasceu de, ou até mesmo é filho porque dois se uniram e ele se tornou filho. Ele é filho por um motivo muito específico. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que estás no céu. O que é interessante aqui para você compreender qual a diferença entre técnico e huios, é que técnico, muita gente pode ser somente por se converter, porque nasceu de novo, e aí ele é esse tipo de filho. Porém, nós somos chamados para ser este outro tipo de filho, huios, que é um filho que é filho porque se parece com o pai. Porque é filho porque faz as coisas que o pai faz. É filho porque tem o caráter do pai. Nós precisamos ser filho huios, não somente filhos técnicos, que só é filho por nascença. O que é interessante a respeito disso é de que somente aí a gente vai compreender a grandeza que tem de ser filho de Deus. Sejamos filhos e que nos tornemos iguais ao nosso Pai. O que acontece é que muitas vezes tem gente no contexto da igreja que não busca se parecer com Deus. Eu compartilhei com os irmãos há um tempo atrás, ali no início da pandemia, uma experiência, uma fala que eu ouvi do Paulo César Baruch, que ele disse que nesse tempo, e até mesmo em outros, das coisas mais difíceis que tem da gente fazer no contexto cristão, na nossa vida, é se parecer com Jesus. É se parecer nas ações, no caráter, é se parecer com o nosso Pai, com as coisas que Ele faz por nós. Assim nós vamos conseguir perceber a diferença do técnico e do huios. Técnico é um filho que nasce somente. Huios é aquele que se torna filho porque se parece com o pai, por causa do caráter do pai. Por que estamos falando com você sobre isso nessa noite? Qual o motivo de nós estarmos entrando nesse assunto e fazendo esse paralelo entre o quarto, um lugar de intimidade, e a diferença que há entre alguns, ou até mesmo dois tipos de filho que a Bíblia relata? É de que, de fato, a palavra de Deus, ela quando fala sobre Jesus como sendo filho de Deus, ela fala do huios. Em alguns contextos, a Bíblia quando fala que nós somos filhos de Deus, ela está falando do técnico. Mas quando ela se refere a Jesus, ela está falando do huios. Jesus é um filho que faz o que o seu pai ordenou e o que o seu pai faz. Nós estamos falando isso aqui hoje para que você e para que nós possamos entender o quanto que a palavra de Deus, o quanto essa palavra é eficaz. E hoje eu quero te falar que não existe nenhum pecado meu e seu. Não há segredos que você possa pensar assim, isso só eu sei, ou só eu e fulano sabe. As suas piores mazelas, não há nada de que você possa ter feito que Jesus não possa te perdoar. Não existe nenhum pecado que você não possa chegar diante de Jesus no seu quarto e se despir e confessar para Ele, porque Ele já sabe. É engraçado que às vezes a gente não quer falar as coisas para Jesus, mas Ele já sabe, né? E a gente tem vergonha
de falar com Ele. Então não há nada que nós já tenhamos feito ou que você tenha feito que você pensa que só você e alguém sabe. Jesus sabe. E Ele quer se relacionar com você. Então Ele quer que você se despida diante dEle. Que você vá para o seu quarto. Que você se revele a Ele. Deus, Ele te aceita como você é. Ele me aceitou como eu sou. Mas tão maravilhoso é Ele poder nos aceitar como nós somos, é que Ele não nos deixa da maneira que nós nos achegamos a Ele. Ele nos transforma. Todos nós, irmãos, estamos passando por esse processo. Por quê? Porque Ele, como um pai, Ele não quer apenas que a gente nasça de novo. Ele não quer apenas que a gente seja um filho técnico, mas Ele quer que a gente prossiga em conhecer a Deus. Ele quer que a gente prossiga. Ele quer que nos tornemos um filho huios. Nosso Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. A vida com Deus, irmãos, eu vou falar para vocês, ela é para os fortes. Não é para quem é fraco, não. Caminhar com Deus, sabe por quê? Porque tem que querer. E não tem que querer hoje, tem que querer todo dia. Tem uma música que diz, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas a música diz que eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. E todo dia eu tenho que escolher Deus. Eu escolho te servir. Não é só o dia que nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida para Ele. É todo dia. Pai, eu te entrego a minha vida. Todo dia. É todo dia. Tem que querer, tem que ser forte. Irmãos, tem que ser igual cachorro pitbull. Vocês já viram o vídeo de cachorro pitbull? Quando ele agarra, até uma criança às vezes, né? Ou agarra alguma coisa, ele não larga por nada. E a vida com Deus tem que ter assim, nós temos que virar um pitbull. Quando quiser tentar arrancar ela de nós, a gente tem que segurar, tem que virar cachorro pitbull. Por isso não é fácil. Porque não é uma decisão de um dia, é uma decisão de todos os dias. De todos os dias. E deixa eu te falar mais uma coisa. E sabe por que os fortes, eu digo que é para os fortes, e por que eles experimentam o poder de Deus de uma maneira sobrenatural? Porque o poder de Deus, irmãos, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quão fraco nós somos. Talvez há quem olhe aqui para mim, talvez olhe para o Wesley, talvez olhe para quem... qualquer uma outra pessoa que vocês possam ver ministrando a palavra, ou vocês vê alguém aqui ministrando o louvor, os meninos aqui no som, e talvez fala bem assim, essa pessoa está aí porque ela é capaz de estar ali. Talvez você olha para mim, pastor Wesley, eles estão ali porque eles são capazes de estar ali. Nós estamos aqui ao contrário, porque nós somos insuficientes. Nós somos contrários disso, nós somos incapazes, nós somos fracos. Toda improbabilidade está aqui, gente, de dar certo. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para a gente não estar aqui. É por isso que nós estamos aqui. Porque é pela graça, irmãos. Em 2 Coríntios 12, 9 diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É apenas pela graça. Irmãos, eu sou tão feliz pelas minhas fraquezas. Hoje eu consigo glorificar a Deus pelas minhas fraquezas. Porque eu estou aqui, porque eu reconheci que eu era fraca. Porque teve um momento da minha vida que eu olhava para mim e não via alguém capaz de estar aqui. Eu não era alguém capaz de ser uma esposa de pastor. Não, porque para estar nesse lugar aí tem que ser perfeita demais. Eu estou longe disso. Mas quando Jesus, eu entendi que o Senhor falou bem assim, Maurine, é isso aí, é na sua fraqueza que eu vou me aperfeiçoar. Porque é a minha graça que te basta. Irmãos, quando a gente está aqui ministrando, e às vezes igual a gente está aí no mês da família, né? E talvez a gente pense assim, temos que escolher um tema, como que a gente vai fazer, e o que a gente depende para isso, e a gente vai pensando em tantas coisas. Mas não basta só um tema. Não basta só a gente pensar se hoje a gente vai falar qual móvel nosso que a gente vai trazer para cá. A gente tem que escolher obedecer. E falar exatamente aquilo que Deus quer que a gente fale aqui. Falar exatamente.
E ninguém imagina os bastidores de estar aqui. Porque parece que é bonito, né? Quando a gente vê as fotos lá no Instagram, é tão bonito as nossas fotos aqui na frente. Mas muitos de nós, irmãos, que estamos levando a mensagem, nós que estamos aqui levando a mensagem, às vezes a gente não queria estar aqui. Às vezes a gente queria estar igual a Elias, dentro de uma caverna. Porque expor a nossa vida, irmão, sangra, dói. Há ataques, há provas, há lutas, há lágrimas, há dúvidas. Quando eu comecei a compartilhar com Wesley, a gente começando a ler, e eu participando das mentorias, de workshops sobre esse tema, e aí compartilhei com Wesley, e aí a gente foi orando, e aí Deus confirmou, né, que esse seria o tempo para a gente falar sobre os cômodos. Aí depois teve um dia que eu falei bem assim, Wesley, estou com vontade de clicar para você assim, apagar para todos. Tem quando a gente manda uma mensagem que dá vontade, e aí você apaga. Aí ele falou, o quê? Eu falei assim, não sei por que eu te falei isso. Acho que eu não quero mais não. Vontade de um apagar para todos, vamos fazer esse mês mais não, vamos falar sobre os cômodos mais não. Mas é exatamente isso, irmãos, que nos faz submissos, a dependermos da graça de Deus e sermos obedientes com aquilo que Ele está mandando. Porque sabemos que não somos nós, é pela graça. E que todos os dias, meus irmãos, eu diminua, que a minha casa diminua e que a graça dEle nos baste. Porque essa força que eu estou falando para vocês não é uma força que desenvolve lá na academia, ou uma força que se desenvolve quando é um trabalho pesado. Não é uma força externa, de fora para dentro. É uma força que vem de dentro para fora. É uma força que não dá ré. É uma força que não retrocede. E quando a gente fala em quarto, talvez você fale assim, Mauro, eu passo horas e horas no meu quarto, em secreto, com Deus, mas nada tem acontecido na minha vida. Eu tenho vivido tanto tempo no meu quarto, tenho acordado de madrugada, tenho vivido no secreto com Ele. Mas eu vou te falar uma coisa, não é só sobre você estar no secreto, mas é sobre você permitir e deixar que a palavra de Deus habite em você. Hoje de manhã o João citou, né, que nós precisamos, a palavra de Deus nos diz, nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Tem como, irmãos, no nosso dia a dia, a gente ler a palavra de manhã e de noite? Tem como? Vamos falar a verdade. Deus falou que é para nós trabalhar, para ganhar o pão, nós temos que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que ganhar dinheiro para comer. Tem como, irmãos, se eu ficar o dia inteiro meditando na palavra de dia e de noite? Não. Quando a Bíblia fala isso, é porque nós vamos reservar um tempo, vamos ir para o secreto, vamos falar com Ele, vamos ler a palavra dEle, e a palavra de Deus vai habitar em nós, e ela vai estar aqui, ó. Não tem quando você está num lugar e vem uma palavra de Deus, e ali você fica meditando nela, porque a palavra habita em você. Nós vamos lendo, vamos dedicando tempo a Ele, e essa palavra começa a habitar em nós. E essa palavra que é poderosa, ela te revela o que nem você sabia. Salmo 139, versos 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Então tem coisas que nem nós sabemos, mas quem nos revela? A palavra de Deus. Então não basta só estar no secreto, orando, faz parte, mas também é preciso nos deleitarmos na palavra, até que essa palavra habite em nós. Quando a gente fala sobre quarto, quando a gente fala sobre um cômodo, como o quarto, a gente está falando de fato de intimidade. A gente está falando de um lugar secreto, de um ambiente secreto reservado para algumas coisas. E por que citar o quarto é algo tão interessante? Porque geralmente, pelo menos é assim na maioria das pessoas, as pessoas quando estão dentro do seu próprio quarto, geralmente elas não têm pudor. Elas trocam de roupa naturalmente, porque estão seguras. Dificilmente alguém está trocando de roupa nos outros cômodos da casa, como na cozinha, como na sala, na copa. Talvez no banheiro, porque talvez o banheiro seja ainda um pouco mais íntimo.
Mas no contexto do quarto, é porque há algo no nosso interior. Há uma relação com aquilo que está no nosso interior. Existe um secreto dentro de nós que só a palavra de Deus pode entrar, pode esquadrinhar, pode discernir entre alma e espírito. Só a palavra é capaz de fazer isso. Só a palavra é capaz de separar entre juntas e medulas. Só a palavra de Deus, não existe nada além disso. Algum tempo atrás eu ouvi alguém perguntando assim: como saber se eu estou numa igreja que prega Jesus? Como saber se eu faço parte de uma religião ou de uma denominação que defende e prega o Evangelho Salvador de Jesus Cristo? Quando alguém te incentiva a ler a palavra, a buscar a palavra. Porque a revelação está na palavra. A revelação não está em mim. A revelação não está em Mauro, não está no irmão Joel, que é o líder do louvor. Não está nas meninas que colocam a projeção. A revelação está na palavra. Então busque a palavra. Hoje pela manhã eu entrei aqui no templo, o Willo estava ministrando a EBD, e aí eu ouvi o Willo falando isso mais uma vez. E o Willo falou assim: quando eu me converti, eu resolvi ler mais a Bíblia. Eu li mais a Bíblia, e ele tocou aqui no púlpito, ele falou assim: eu li mais a Bíblia para não ser enganado por esse cara que fica atrás desse móvel aqui. Por quê? Porque muitas pessoas vêm para cá e elas não pregam a palavra, elas pregam aquilo que convém. Elas pregam alguma coisa para te convencer. Elas pregam aquilo que agrada e acalenta o seu coração, mas elas não te exortam, porque a palavra exorta. Elas pregam bênção acima de tudo, mas não exorta você, dizendo que se você não se arrepender, não tem jeito, não tem céu, tem que arrepender. Então, a gente precisa voltar para a palavra, a gente precisa meditar na palavra. Você pode ficar dentro do seu quarto, seguindo o texto bíblico de Jesus, dizendo assim, que diz para você entrar no seu quarto e orar. Você pode ficar dentro do seu quarto orando 5 horas por dia, ou até mais, passar o dia orando. Mas sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter fé na sua fé. Você não vai ter fé no autor da fé, você vai ter fé na sua fé. Pastor, tem problema ter fé na minha fé? Tem. Porque a sua fé, ela pode produzir para você até coisas maravilhosas. Jardins lindos, aonde você acredita que Deus habita. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas você conhece no seu dia a dia? E de quantas dessas pessoas que você conhece, você leva para o seu lugar secreto, que é o seu quarto? A oração, ela é importantíssima, pois a palavra de Deus nos diz para orar sem cessar. Mas precisa haver uma comunicação entre a palavra também. Porque quando a gente fala de lugar secreto, a gente fala de oração sim, mas a gente fala de viver momento com Deus, de se aproximar do Senhor, de estar junto com o Senhor. E quando a gente fala sobre quarto, a gente consegue entender e fazer talvez um paralelo melhor para entender o que é esse negócio desse íntimo, desse lugar secreto. Por que a gente não leva as pessoas ou todas as pessoas para um ambiente como o nosso quarto? Porque nós só levamos para o nosso quarto com quem nós temos? Intimidade. E aí eu pergunto para você: você leva Deus para o seu quarto? Por que no quarto é esse lugar de intimidade, é esse lugar do secreto? Porque geralmente é no quarto onde nós escondemos tudo, as coisas de valor. É no quarto onde quem tem joias guarda joias. É no quarto onde geralmente se tem um negócio de segurança chamado cofre. E é no cofre que se guarda as coisas de valor. É no quarto onde geralmente nós guardamos os documentos. A não ser no meu contexto, que eu tenho um escritório dentro de casa, então os documentos ficam no escritório. Mas em geral, a maioria das pessoas guarda os documentos no quarto. Dinheiro embaixo do colchão, quem tem, não é? Não é o nosso caso também, né? Mas é no quarto onde nós guardamos as coisas mais importantes. E aí, é até mesmo no quarto onde nós escondemos algumas coisas. Nós levamos para o nosso quarto somente quem tem intimidade conosco. Porque lá no quarto é um lugar muito secreto, muito escondido. Aí eu quero te fazer uma pergunta: você tem levado Jesus para o seu quarto? Tem uma música, não sei se é da Isadora Pompeu, se é da Lu Melpídio, que ela diz que entra no meu quarto, eu dou a chave para você, ela falando com Jesus. Habite no meu quarto, esteja comigo no meu quarto. Porque estar com Jesus no quarto, e aí eu vou voltar naquela minha fala anterior que diz que é no quarto em que nós nos despimos. E ainda que Mauro tenha dito que Deus sabe de todas as coisas a respeito de nós, mas
é quando a gente se despe, é quando a gente fica totalmente nu diante do Senhor. E aqui eu não estou falando de roupa, eu estou falando no sentido figurado, no sentido de você rasgar as suas vestes e estar diante de Jesus. É ali que você vai se ver como você é, e você vai ter a oportunidade de se quebrantar aos pés dele. Tem pessoas que não levam Deus para o seu quarto. E por que não levam? Porque não tem vida no secreto. Lembra que nós falamos, a gente só leva para o quarto quem a gente tem intimidade. Vocês vão a várias casas, eu vou em várias casas, mas vocês vão nos quartos de todas as casas que vocês vão? Não. Várias pessoas vão aqui em casa. Várias pessoas. Ficou na varanda, na cozinha. Agora, no quarto, é só quem tem intimidade. Tem que ser muito amigo. Amigo, vamos lá no meu quarto para a gente conversar. O montador vai no quarto. Mas quando ele vai no quarto, o quarto nem existe ainda, né? E às vezes nós não levamos Deus para o nosso quarto porque a gente não tem vida íntima com Ele. Só conhece Deus de ouvir falar. Nunca andaram com Ele, não conhecem a sua voz. Às vezes, irmãos, a gente conhece o barulho do carro, o barulho da moto, o arrastar de chinelo. E quando chegar alguém em casa, fulano chegou. Não tem? Só o arrastar de chinelo, às vezes a gente já sabe quem chegou. Mas às vezes a gente não reconhece a voz de Deus. Quando chega aqui em casa, passa carro aqui, irmãos, o dia inteiro. Mas quando o nosso chega, eu sei, Wesley chegou. Wesley chegou. Irmã Lene provavelmente passa a moto aqui o dia inteiro. Mas quando a moto de Valdeci para ali, ela fala, graças a Deus, Valdeci chegou. A gente reconhece. Mas às vezes a gente não sabe se é Deus ou não falando com a gente. Será que é Deus? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Mas por quê? Por que a gente reconhece? Se João Vitor chegar lá em casa, eu não sei se é João Vitor que está chegando ou não. Eu sei que é alguém, não tenho intimidade com ele. Se ele chegar, eu sei, porque eu tenho intimidade com ele. Às vezes a gente não conhece a voz de Deus, porque não temos tido intimidade com ele. Porque conhecer a Deus, irmãos, não tem a ver com religião. Não tem a ver com vir à igreja todo domingo. Não tem a ver com exercer ministérios. Você pode fazer tudo isso, você pode vir à igreja todo domingo. Você pode ter um monte de ministério, mas você pode não ter intimidade com ele. Você pode fazer a obra dele, mas você pode estar longe do dono da obra. Faz sentido, irmãos, investir tanto tempo na obra e não ser íntima do dono da obra? Então é melhor você ser íntima do dono da obra e fazer menos obra. Nossa, hoje eu fiquei o dia inteiro, estou com tanta coisa na igreja para fazer. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Chego em casa nem ora. Ó, uma semana, a correria lá na igreja, não leu um dia a palavra de Deus. Faz sentido, irmãos? Está trabalhando na obra, mas não fala com o dono da obra. Não lê as instruções da obra. Então, se você está invertendo, fazendo muita obra e não tendo intimidade com o dono da obra, diminui as suas atividades e vai gastar tempo com ele. Porque quando ele chegar lá, ele vai perguntar o que você fez. Não, Islânia, quantas tortas você fez, minha filha? Que orgulho, Islânia, quanta torta que você fez. Arildo, quantas vezes você pintou a igreja, meu filho? Você acha que ele vai perguntar isso para nós, gente? Sinceramente, isso faz parte do servir. Mas vocês acham que Deus está se importando com quantas vezes que eu vim aqui pregar? Ele quer saber quantas vezes eu obedeço ele. Lá fora, no meu dia a dia. Ai, Jesus, gastei tanto. Não, gente. Invista tempo com o dono da obra. Invista tempo. Porque tem a ver com conhecimento, tem a ver com entrega. Conhecer a Deus tem a ver com isso. Você não confia em quem você não conhece. E a confiança é o único que te ajuda a abrir o coração. Então, eu abro o meu coração para quem eu confio. E aí eu tenho que ter intimidade. Se eu não tenho intimidade com Deus, por isso que eu não abro meu coração para Ele, porque eu não confio. Porque eu não confio em quem eu não conheço. O dia que nós falamos da cozinha, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. E o dia nós falamos que a cozinha é aqui, a nossa mente, os nossos pensamentos. E onde que é o quarto em nós? É o nosso coração. É o nosso coração. O quarto é o lugar onde nós nos despimos, onde nós somos nós mesmos, irmãos. Nós mulheres, então, né, a gente tem muito recurso para dar a bela de uma disfarçada, né?
Hoje eu passei um pó, passei um lápis, passei um batonzinho, botei um brinco, passei um babyliss no cabelo. Mas, irmãos, chegou lá em casa, vou lavar o rosto, vou tirar isso aqui. Desmonta, né? Desfazer. A gente usa umas cintas, negócio, né? Tudo, pá! Irmão, mas quando chega lá dentro do quarto, lá somos nós mesmas. Tem gente que se encontrar lá nem reconhece. Vai, fulana mesmo. Tão diferente que é. Porque esse quarto, o quarto é onde que nós somos nós mesmos. É o único cômodo da casa, o Wesley já até disse isso, né? Que a gente tem essa segurança de ficar assim, a gente não fica com vergonha, né? De ficar assim de qualquer jeito lá. Lá a gente fica sem medo, sem vergonha, porque o quarto é esse lugar secreto. Mas não pode ser um lugar de segredo. Não pode ser um lugar de segredo. Se o nosso coração é o quarto, então eu te convido, abra a porta do seu coração e não tenha segredos com Jesus. Abra o seu coração por Jesus. Por isso, Davi fala na palavra de Deus, felizes são aqueles que confessam os seus pecados para serem perdoados. Nós só seremos curados e perdoados quando nós confessarmos a Jesus. Irmãos, coisa terrível é esconder alguma coisa, né? Quando nós escondemos alguma coisa, isso tem poder sobre nós. Aquilo fica preso ali até a gente contar para o outro. A gente parece que é uma angústia tão grande quando a gente está escondendo alguma coisa de alguém dentro de casa. É terrível, irmãos. Porque aquilo que nós escondemos, ele nos aprisiona. Isso tem poder sobre nós. E às vezes a gente não conta as coisas para o outro que a gente está pensando só na gente. Contar não, porque se eu contar vai acontecer isso comigo. Como é que eu vou confessar isso para o Wesley? Aí eu estou pensando só em mim. Mas o Evangelho de Jesus, ele não é assim. Enquanto você está escondendo as coisas, Deus está pensando na outra pessoa que você está escondendo. Ele não está pensando só em você, ele está pensando nele também. Porque ele não quer que nenhuma alma pereça, ele quer que todos sejam alcançados. Todos. Então, às vezes é necessário que nós a Deus, mas às vezes há pecados que a gente precisa confessar um ao outro, que a gente precisa pedir perdão. Às vezes alguém nos magoou, né, e a gente precisa ir lá conversar com a outra pessoa. Olha, estou muito magoado, irmão Joel, com o senhor. Preciso conversar, preciso abrir meu coração. Porque às vezes eu vou deixar de desenvolver as coisas na igreja por causa de uma mágoa que eu estou com ele. Às vezes eu vou deixar de vir para essa casa, para adorar a Deus, porque eu não estou sendo guiado pelo Espírito, eu estou sendo guiado pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. Então eu preciso procurar Ele. Hoje eu não estou conseguindo adorar a Deus, não estou conseguindo mais vir no templo, porque aquele dia só fez isso e isso comigo. E aí Deus vai ministrar no coração dele, se ele quiser pedir perdão, ele pede. Se não quiser, esse é problema dele. Queridos, existem muitas pessoas que até já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Há uma aceitação, ele se tornou alguém convertido, se tornou alguém que é filho por nascimento, porque é um novo nascimento. Mas ele ainda tem em seu passado muitas coisas que o traz como uma amargura. Ele não tem capacidade ainda, ou não teve coragem de pedir perdão, de deixar as coisas na frente, nos pés do Senhor e pedir perdão e se ver livre disso. Mas se talvez isso acontece com você de alguma maneira, em algumas coisas, ou em algum momento, você precisa buscar uma vida de intimidade com Deus e convidá-lo para estar no seu quarto, no seu íntimo, no seu coração. Se a gente está confiando no nosso próprio entendimento, ou se a gente talvez está confiando no Senhor, onde é que está a nossa confiança? Eu falei no início, pelo menos um pouquinho no início, que o problema é que geralmente a gente busca confiança e segurança em outras coisas que não é o amor de Deus. Mas é só o amor de Deus que é capaz de nos dar o que a gente necessita. Esses dias eu vi uma obra de arte, que é uma estátua, e essa estátua ela está com os braços em cima do joelho, sentada com os braços em cima do joelho, e há um vazio. E aquele artista, que eu não me lembro o nome agora, ele disse que aquela estátua representa o vazio que há em alguém quando se perde um ente querido. Só que aquela estátua, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquela estátua, aquela imagem, é que eu pensei, esse é o vazio que há em alguém que não tem Jesus. Porque as pessoas tentam fazer de tudo.
tentam encontrar solução, tentam encontrar saída, tentam encontrar alegria em todas as coisas, mas não conseguem encontrar. Porque só quando Jesus habita em nós, só quando Ele está conosco, é que nós vamos preencher esse vazio. A gente está confiando na gente ou a gente está confiando no Senhor? Nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, buscando fazer a vontade dele, mais do que qualquer coisa na nossa vida. O texto de Provérbios, ele está aqui, eu vou achar para você, esse aqui, passou. Abre lá para mim de novo, Rayane. É o último texto que eu quero que você leia comigo. Provérbios, nós precisamos fazer de Provérbios 3, capítulo 5 e 6, pode passar, isso, 3, capítulo 5 e 6, uma coisa enraizada nos nossos corações. Olha só o que diz o texto: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele te mostrará o caminho certo. Talvez tem muita gente que está confiando em si mesmo, confiando nas coisas e não consegue acertar o caminho. Você provavelmente já ouviu aquela expressão que diz: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tem muita gente indo para muitos lugares, mas nenhum desses lugares leva para Deus. Porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Ele, não eu. Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então sejamos submissos ao nosso Senhor. E quando a gente vai falando de quarto, de intimidade, de submissão, me faz lembrar, né, mulheres, o que nós somos chamadas para sermos submissas ao nosso esposo. Mas mesmo para mulheres, muitas vezes, que são crentes, que leem as Bíblias, que leem a Bíblia, que estão dentro das igrejas, isso é igual um espinho na carne, irmãos. Ser submissa ao marido. Mas é difícil, né? Tem mulheres que isso, irmãos, não desce de jeito nenhum. Quando você fala com ela de ser submissa, isso não desce. E às vezes elas perguntam, as pessoas, Maria, mas como que é ser submissa ao marido? Como que a gente faz para ser assim? Não tem uma receita para ser submissa. Tem princípio na palavra de Deus para ser submissa. Não tem uma receitinha infalível. Tem propósitos eternos em sermos submissas. Mas por que às vezes é difícil ser submissa ao esposo? Porque não estamos sendo submissas ao Senhor. Hoje, dificilmente eu e Wesley não saímmos juntos, mas teve um tempo que ele estava em empresas e às vezes ele ia viajar para fazer treinamento, e eu sempre disse para ele assim: vai com Deus e se comporte como um bom crente. Irmãos, porque se ele for um bom crente, ele vai ser fiel a mim? Vai. Se ele amar a Deus acima de todas as coisas, ele vai me amar. E se preciso for, vai entregar a vida dele por mim. A palavra diz, né? A palavra diz, entendeu? Mas isso se nós formos submissos ao Senhor. Primeiro. Depois. Então, primeiro é ao Senhor. Que quando eu sou submissa, eu sou obediente, eu sou temente a Deus, isso se torna fácil e prazeroso. Então, se eu não estou conseguindo ser submissa, filho, se você não está conseguindo ser obediente, honrar o seu pai e sua mãe, se você não tem conseguido amar o seu próximo, há um problema no nosso relacionamento com o pai. Há problema no nosso relacionamento com o pai. Aí talvez você, Maureen, porque você não conhece meu marido. Mas eu conheço o meu Deus. Seja íntima dele. Submeta-se a ele, que ele vai te ensinar. Ele tem me ensinado. Ô irmão, de onde eu casei até quem eu sou hoje, ô pai. Se eu fosse a mesma, eu não sei se o senhor não estava comigo ainda não, mas é porque eu tenho, pela graça de Deus, me submetido a ele. E ele tem me transformado todos os dias. E tem me ajudado, tem me ensinado a ser uma mulher submissa. Esposos, maridos, amem ao Senhor de todo o coração. Amar ao Senhor de todo o coração e em verdade, e se submeter a Ele, submeter ao Senhor. Não é se submeter a nenhum líder, não é se submeter ao pastor, ou ao seu líder do seu ministério, ou a esse aquele que se diz autoridade diante de Deus. Submeta-se a Deus, porque se você se submeter a Deus, Ele vai te ajudar na sua vida, inclusive a fazer isso que Mauro falou, se necessário, dar a sua vida pela sua esposa. Porque, na verdade, a gente acha que o difícil é a mulher ser submissa. Mas uma mulher que tem o seu esposo que é capaz de dar a vida por ela,
ela é submissa com alguma facilidade, irmão. Porque uma coisa é submissão, outra coisa é dar a vida, como Cristo deu pela igreja. Filhos, sejam obedientes em tudo que forem fazer para Deus. Submitam-se a Ele. E Ele mesmo vai te ensinar a vocês a honrarem o seu pai e a sua mãe. Irmãos, amem ao nosso Deus, acima de todas as coisas. E como um mandamento que Jesus nos deu, Ele completa dizendo: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Submeta-se a Ele e Ele vai te ensinar e te ajudar a amar o irmão. Amar como Jesus amou é possível. Não é fácil. Possível é. São duas coisas diferentes. Quando falamos sobre quarto, nós precisamos de fato entender sobre a questão da intimidade. Temos vivido tempos difíceis, o inimigo de nossas almas, ele não quer que a gente volte para o quarto. Ele não quer que a gente esteja no quarto, porque ele sabe que estar no quarto tem a ver com intimidade. E aí Jesus vai dizer para a gente assim: vá para o seu quarto, feche a porta e ore. E ore ao seu pai que está em secreto. Por que o inimigo não quer que a gente volte para o quarto? Porque ele não quer que a gente tenha intimidade com Deus. Porque se nós tivermos intimidade com Deus, irmãos, eu quero dizer um negócio para você: o inimigo de nossas almas, ele está derrotado no nome de Jesus, amém? Então, se ele está derrotado no nome de Jesus e nós estamos fortalecidos em Jesus, esse é o motivo pelo qual ele não quer que a gente volte para o quarto. Porque se estando no quarto, no secreto, buscarmos ao nosso Pai em secreto, Ele nos ouve. Então Jesus, quando orienta que a gente volte para o quarto, Ele não estava só necessariamente falando aos fariseus que oravam nas esquinas para que as pessoas vissem. Ele estava falando também a respeito da intimidade que Ele quer que tenhamos com Ele. Mauro citou aqui uma coisa que eu já tenho repetido aqui na igreja: tem gente que acha que servir a Deus é mais importante do que viver com Deus, do que ter intimidade com Ele, porque o que Deus quer de nós é intimidade, o que Ele quer de nós é relacionamento. Nós precisamos levar para o nosso quarto aquele que a gente precisa ter intimidade com Ele. Será que você tem tido intimidade com Deus o suficiente para levá-lo para o seu quarto? Será que você tem a intimidade com Ele suficiente? Talvez no final dessa reflexão nessa noite você possa pensar junto comigo o que nós precisamos fazer para nos tornarmos filhos uios. Filhos que são filhos de Deus porque se parecem com Ele no caráter, no amor. Porque como o texto citado anteriormente, ele diz que nós amamos aqueles que nos odeiam. Temos compaixão daqueles que por algum motivo não gostam da gente. Se nós fizermos isso, nós vamos nos tornar filhos uios. E com isso nós vamos ter a capacidade de transbordar e manifestar da graça de Deus aos outros. Nós somos convidados e chamados a transbordar da graça. Tem muita gente que acha que ser crente é somente vir à igreja, estar aqui todo mundo bonitinho, né? Como nós estamos hoje, todos estamos muito bonitos aqui. De nada, né? Deu uma geral aí, né? Todo mundo muito bonitinho. Tem gente que acha que ser crente é só isso. Mas ser crente, ser cristão, ser alguém que serve a Deus, é alguém que transborda da graça, é alguém que transborda do amor de Deus. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente se parecer com Ele. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver intimidade com Ele. A gente só consegue fazer isso se a gente for capaz de levar a Jesus para todos os cômodos da nossa casa, incluindo para o nosso quarto. Amém, queridos? Amém. Eu quero orar com você. Mas eu quero fazer um desafio para você. E nesse desafio, eu vou pedir para, se você desejar, você ficar de pé, mas você só fica de pé se você aceitar o meu desafio. O desafio que eu quero fazer para você é que no decorrer dessa semana, na semana passada nós desafiamos os irmãos a se reunirem na mesa. Eu achei que na verdade foram poucas as fotos, mas nós recebemos. Mas ainda assim eu desafio que você continue fazendo.
que você, ao se sentar à mesa, tire a foto, envie. Nós vamos postar, vamos compartilhar. Mas eu quero te fazer um novo desafio hoje. Que você separe tempo no decorrer dessa semana. Ainda que Mauro citou que talvez você não consiga ler a palavra de dia e de noite o dia inteiro. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que permanecer em oração, orar sem cessar. Então separe tempo essa semana e ore ao Senhor no seu quarto. Talvez de madrugada você acorde e resolva orar de madrugada. Ou talvez quando não tiver ninguém em casa você deseje fazer isso porque é um momento em que está bastante silêncio. Mas eu quero desafiar a você para que você entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Senhor. Você tem me ouvido dizer aqui na igreja que a mudança que nós desejamos para a nossa igreja, para o nosso bairro, ela só vai acontecer quando todos nós estivermos prostrados orando. Porque não vai acontecer só se o pastor estiver orando. Não vai acontecer se ou aquele irmão estiver na semana de oração orando. Vai acontecer quando todos estiverem orando, unidos em oração. Então, eu quero convidar para você fechar os olhos sentado como você está. Feche os seus olhos, sentado como você está. E se você deseja aceitar o meu desafio e cumprir isso no decorrer dessa semana, eu quero pedir para que você, ainda com os olhos fechados, se você conseguir, fique de pé. E eu quero orar com você e por você. Você vai dizer assim: pastor, eu vou separar um tempo. Eu quero separar um tempo na minha casa, no meu dia, no decorrer dessa semana, e eu quero orar ao Senhor, clamar a Ele, dedicar um tempo de oração a Ele. Se você aceitar o meu desafio, eu quero pedir que você fique de pé. Não se importe se alguém está olhando ou não, porque isso não importa. O que importa é o que você precisa buscar a Deus. Você não vai buscar a Deus porque eu sou o pastor e estou falando alguma coisa com você. Você precisa buscar a Deus porque a intimidade dele com você e você com ele, você precisa buscá-lo no seu íntimo, no seu quarto. E eu quero orar com você. Você permaneça com seus olhos fechados. Senhor, no nome de Jesus, nós te clamamos, intercedemos ao Senhor, te pedimos porque sabemos de onde vem o nosso socorro, te clamamos porque sabemos que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós clamamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós precisamos, ó Pai, a cada dia sermos impactados pelo Senhor, sermos tocados pelo Senhor, sermos despertados pelo Senhor, para que possamos buscar ao Senhor em verdade dos nossos corações, no nosso íntimo. Talvez você não tenha, ó Pai, talvez alguém aqui, ó Pai, não tenha a oportunidade de no decorrer da semana estar no seu quarto, no íntimo, sozinho orando. Mas, ó Pai, nos desperte para que em algum momento do nosso dia nós possamos separar um tempo, ó Pai. Nos desperte, toque em nossos corações com a ação poderosa do Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos separar tempo e buscar ao Senhor, porque é somente no Senhor que temos saída, é somente no Senhor que temos refúgio, é somente no Senhor que temos salvação. Pai, no nome de Jesus, nós te clamamos, nós te pedimos que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos despertando, tocando em nossos corações, nos incomodando, nos despertando, ó Pai. Ó Pai, todos aqueles que estão de pé, Senhor, neste momento aqui na sua casa, aqueles que por algum motivo não puderam ficar de pé, porque talvez está com seu filho no colo, que o Senhor possa sondar os nossos corações, todos nós, e que ao sondar os nossos corações, verificar, ó Pai, se há algum caminho mau, e em verificar se há algum caminho mau, que o Senhor possa nos ajudar a trilhar os caminhos eternos, os caminhos corretos, os caminhos que são da vontade do Senhor. Eu clamo ao Senhor pela tua igreja, pelos teus filhos, para que no nome de Jesus a boa mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, esteja sobre todos nós. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós. E o povo de Deus diz: amém, glória a Deus. Amém, queridos. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero dizer para você, assim como eu já declarei bênção nessa oração, mas eu quero dizer para você que Deus abençoe a sua vida no decorrer dessa semana, que Ele possa te guardar, te proteger, tudo que você vier a fazer, que seja direcionado por Ele, pelas mãos dEle. Amém, queridos? Amém. Vamos em paz então para os nossos lares.